As tecnologias estão aí e fazem parte cada vez mais do quê? Do dia a dia da população. Hoje em dia já podemos fazer o quê? Compras, alugar um carro, pedir comida, pegar o celular e fazer tudo que você possa imaginar. Podemos até alugar uma casa para viajar, ficar dias ou meses. É isso que vem acontecendo. Só que essa facilidade de alugar um imóvel por aplicativo, por exemplo, tem o quê? Gerado polêmica. Alguma polêmica em alguns estados. São Paulo, por exemplo, é um. Tem condomínio reclamando lá, que não quer alugar, deixar o proprietário alugar pelo aplicativo. Alguns condomínios residenciais e até comerciais conseguiram, na justiça, o direito de proibir a locação por meio dessas plataformas digitais. A justificativa seria o quê? Que o fluxo de diferentes pessoas traz insegurança ao condomínio. Para tentar esclarecer um pouco essas dúvidas sobre o assunto, nós estamos aqui com a especialista em Direito Imobiliário, doutora Paula Faria. Tudo bem, doutora? Obrigado. Tudo ótimo. E aí, está uma discussão polêmica. Em São Paulo fizeram uma pesquisa lá dos condomínios lá e 47% mais ou menos, quase 50% são contra que o proprietário alugue o imóvel por aplicativo. Mas o proprietário tem o direito de fazer o que ele bem entender com o imóvel, desde que ele participe também dos limites, né, que ele tem das regras dentro do condomínio. Né? Exatamente. É bastante controversa essa discussão. Você bem colocou, existe o direito de propriedade, que faz com que o proprietário possa dispor, usufruir, gozar do imóvel como ele bem entender. Lógico que existe a questão da segurança e as regras do condomínio. Só que a partir do momento que a segurança não está sendo abalada, não existe motivo para a gente pensar na proibição. Eu acho que proibir é precoce demais, é um extremo que não é necessário. Eventualmente, o condomínio, junto dos demais condôminos que se sentem desprotegidos por algum motivo, podem prever outras formas de trazer segurança, às vezes que o proprietário avise com antecedência quem são as pessoas que vão entrar, que passe as regras do condomínio para essa pessoa que vai ficar determinados dias. Existem outros meios de a gente buscar segurança e legalidade que não seja pela proibição, que pode trazer um transtorno ainda maior. Doutora Paula, o síndico de um condomínio, ele pode proibir? Não pode, né? Ele não pode ele próprio tomar uma decisão em nome dos condôminos todos. Não, é muito difícil alterar, tá? O que acontece? As plataformas digitais, elas são novas. As atas, as convenções de condomínio, elas não prevêem essa possibilidade de aluguel por plataforma digital. Então, o que a gente precisa? De 2/3 dos condôminos para conseguir alterar as convenções. Alguns condomínios têm conseguido juntar 2/3, o que é muito difícil para essas alterações. Outros têm buscado o judiciário, mas não é algo fácil de se conseguir, não. Até porque não existe, né, como a gente falou no início aqui, uma lei específica para isso, né? Não existe. Vai barrar a própria lei, vai dar um conflito, né, entre quem quer e quem não quer, vai parar na mão do juiz, e o juiz é que vai tentar decidir o que é o melhor, né? Exatamente. Já tem casos já em andamento assim? Já. Né? São Paulo deve ser um caso... Tem né? muitos tem em vários. São Paulo. Santa Catarina, será que já tem Também casos, tem discussões de tentativa de proibição aqui. Lá no início, houve uma discussão muito grande se as plataformas seriam uma forma de hotel, que aí entra na lei do turismo e tem toda uma tributação diferenciada, ou seria uma nova forma de aluguel por temporada. Existe projeto de lei nesse sentido no Congresso, mas está parado há um bom tempo, que é para regulamentar, trazer um adendo à lei de locação, um novo artigo, que prevê a locação pelas plataformas digitais. Mas você está certíssimo, não existe ainda uma legislação específica para esse caso. E, por exemplo, se a pessoa se sentir lesada, eu sou proprietário de um apartamento, alugo ele sempre para a temporada de verão. Aí vem um morador, pode até com uma questão de constranger o proprietário ou constranger os seus, né, as pessoas que acabaram alugando o apartamento pelo aplicativo. Ele pode recorrer, pode procurar a lei? Pode recorrer. Ou sempre... contra o condomínio ou contra o proprietário que se sentiu Depende. lesado? Depende qual foi o tipo de lesão que ele sentiu. Às vezes é contra diretamente o morador. Eu sempre sugiro, apesar de ser advogada, a gente buscar primeiro um acordo, uma justificativa pacífica para a gente chegar num consenso entre os moradores. Viver em condomínio não é fácil e nunca vai ser, porque são pessoas distintas, com crenças e valores distintos. A gente chegar numa regra geral é muito complicado. Mas sim, se eventualmente o proprietário tiver prejuízo e conseguir demonstrar isso, ele pode ir para o judiciário. Até porque disponibilizar imóveis pela plataforma digital tem trazido uma rentabilidade que às vezes supera o aluguel. Então, você pensar em proibir esse proprietário de rentabilizar um imóvel que é dele, se ele não está trazendo prejuízo para outros moradores, para outros condôminos, não está prejudicando a segurança, não existe motivo para essa proibição.
Vamos supor que o síndico de um prédio, né, de um condomínio em geral, alegue que o proprietário do imóvel não pague o condomínio. Ah, está atrasado o condomínio 6, 7 meses aí. E peça do proprietário alugar o imóvel. Impedir até a entrada, isso não pode. Não pode de forma alguma. A gente, inclusive, teve uma decisão recente no STJ que o condomínio tentava proibir o condômino inadimplente de utilizar as áreas comuns. O que não pode também. Tem isso também? Até isso. Não pode também. Você não poder usar o espaço ali dentro do... Exato. E é incrível que ainda existem outros condôminos que apoiam esse tipo de situação. Mas não pode, o STJ se manifestou no sentido de que há lei específica de cobrança. Proibir que o proprietário ou o inquilino que seja deixe de utilizar áreas do condomínio é uma sanção abusiva para aquele que está devendo. Então não pode de forma alguma proibir. É que nem a história do cidadão que não paga o condomínio há muito tempo, depois ele perde o imóvel, né? Isso pode acontecer. Pode. Mas isso também é via judicial, demora, né? Exatamente. Muita gente, não paga o condomínio há 2 anos, 3 anos. Né? E daqui a pouco, né? Vamos botar eu para a rua. A gente só vê isso em ficção. Não sei se eu não vi ainda um caso acontecer isso aqui. Sai bastante. Mas tá? será que o cara perde o imóvel para pagar o condomínio? E é o que mais tem leilão judicial. Quem mora em condomínio diz assim, olha, pode atrasar tudo. Água, pode atrasar luz. Agora, não deixe de pagar o condomínio. Que o condomínio... Porque é um tipo de despesa que acompanha o imóvel. Então, que permite o leilão do imóvel para a quitação daquela dívida. O dinheiro arrecadado, então, vai para o condomínio? Vai. Então não deixe pagar seu condomínio, não. Deixe, realmente, porque existe bastante ação judicial nesse sentido. Lógico que demora um pouco no sentido de que o juiz tenta dar, de todas as formas, a esse proprietário, a esse condômino, a possibilidade de pagamento. Que é melhor a gente possibilitar o pagamento do que tirar uma família de dentro do imóvel. Aquela ordem de despesa. Exatamente. Mas se não pagar, esteja certo que vai a leilão e o adquirente vai tirar você desse imóvel. Doutora, ainda voltando ao caso dos aluguéis por aplicativos, né, as pessoas que se sentirem lesadas, né? Eu aluguei, cheguei lá e fui constrangido de novo, né, por um proprietário de um outro apartamento ou pelo síndico de um condomínio. Ele pode, então, ele deve procurar um advogado especialista nessa área ali. Quem sabe, se ele desistir também, ele pode até receber o dinheiro de volta dessas plataformas aí? A plataforma digital ela trata o consumidor e o cliente com bastante atenção, pelo menos é o que eu tenho visto na prática. Então, se você passar por alguma situação não esperada e constrangedora, você pode sim repassar à plataforma digital, que fará o contato direto com o proprietário. E aí o proprietário vai poder tomar as providências junto desse inquilino, junto desse cliente que estava no imóvel e passou por essa situação. Tá, uma última pergunta, então, para finalizar, porque o assunto a gente vai levar a noite inteira aqui. Aluguei por um aplicativo, aprontei, quebrei, fiz uma arruaça no condomínio. A penalidade vai para o proprietário? O condomínio vai notificar o proprietário, que é o CPF que ele tem registrado. Sim. Mas o proprietário tem o cadastro na plataforma digital, poderá cobrar do cliente. Então, ele consegue repassar essa dívida para a plataforma que cobrará do cliente. Como acontece, como você colocou, para viagens, para comida, para carro. As plataformas digitais, elas têm esse controle. Tá certo. Doutora Paula, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito bom. Tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores, inclusive uma minha também. Né? Mas eu pago o condomínio. Que ótimo.